paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. Nesse momento onde nós queremos meditar sobre todas as leituras, leitura do Salmo 100, Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 2, Colossenses 3, 1 a 11, Lucas 12, a partir do versículo 13 até o 21, onde todas as leituras tratam do mesmo tema, a graça de Deus. Reconhecendo a graça de Deus em nossas vidas. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Querido irmão, quando você recebe um presente, você agradece. Isso é natural. A gente fica contente, a gente fica feliz, a gente diz muito obrigado. Agora imagine ganhando um presente sensacional. Um presente muito diferente. Por exemplo, alguém gostou de você, teve simpatia por você e vê que você está andando à frente e não um carro. Você vai ser sempre agradecido. Principalmente quando estiver andando do carro, você sempre vai lembrar daquela pessoa. Você sempre vai dar um oi, um tchau, boa noite, bom dia. Agora, quando nós recebemos um presente muito maior do que o carro, será que a gente sempre agradece? Ninguém de nós pediu para nascer e todos estamos vivos. Nós recebemos o dom da vida. Nós recebemos a capacidade de raciocinar, de produzir. Tudo que temos é produção nossa, porque recebemos esse presente. Nós temos marido, esposa, temos filhos, temos irmãos, temos amigos. Essa capacidade de se relacionar, essa afetividade, esse amor, isso é um presente. Tudo que nós temos é presente de Deus. E principalmente o perdão dos pecados. Porque apesar de Deus ser tão gracioso, tão bondoso, tantas vezes nós magoamos, nós ofendemos a Deus. Nós transgredimos os seus mandamentos. Nós nos afastamos de Deus. Tantas e tantas vezes nós não temos tempo para oração. Não temos tempo para parar um pouquinho e ler a Bíblia, a palavra de Deus, onde Deus nos instrui, nos corrige, nos ensina, nos exorta. Tantas e tantas vezes, ao invés de estarmos aqui no culto, cantando, orando, louvando, agradecendo, preferimos estar em casa dormindo, estamos muito cansados. Tantas e tantas vezes nós sentimos ódio, raiva, ciúme, inveja, somos egoístas, queremos tudo para a gente. Somos gananciosos, queremos mais, somos avarentos. Somos maldosos, queremos enganar os outros para nos dar bem. Muitas vezes somos trapaceiros, mentimos, enganamos. E mesmo assim, Deus continua nos chamando graciosamente de volta, dizendo: volta, meu filho. Como esquecer tudo isso? Jesus morreu por tudo isso na cruz. Ele carregou a tua culpa, a tua maldade, o teu pecado. Confie nele, busca o perdão. Receba isso e viva diferente. Não vá para o inferno, vá para o céu. Isso também é graça. E a gente agradece. A gente conversa com Deus todo dia. Realmente a graça é um presente imerecido. Na Inglaterra, em Londres, um tempo atrás, aconteceu um episódio interessante. Na hora da Santa Ceia, eles se ajoelham na frente. O pastor estava dando a Santa Ceia, as pessoas estavam indo, e de repente foi um homem que era um ex-assaltante. Tinha sido condenado por causa dos assaltos dele, ficou 7 anos preso, cumpriu a pena e estava começando a voltar para a igreja, mudando de vida, e ele foi receber a Santa Ceia. E se ajoelhou para receber a Santa Ceia. E de repente um outro homem levantou lá de trás, terra, com gravata, paletó e veio, se ajoelhou do lado dele. E também recebeu a ceia. E o pastor ficou emocionado.
Quando terminou o culto, aquele senhor que era um ilustre juiz da Suprema Corte da Inglaterra foi falar com o pastor e disse: pastor, o senhor viu, o senhor notou que quem estava hoje lá na frente ajoelhado tomando a Santa Ceia? O senhor disse: eu vi o senhor e um assaltante que o senhor condenou à prisão há um tempo atrás. O juiz olhou para ele com os olhos marejados de lágrimas e disse: que maravilhosa é a graça de Deus, não é mesmo, pastor? E o pastor, com certeza. Quão grande é a graça de Deus a fazer uma transformação dessa. E o pastor disse: mas o senhor está falando de... O juiz disse: mas o senhor está falando de quem? Ele disse: estou falando do assaltante. Ele: não, pastor. O assaltante seguiu o caminho natural dele. Ele sabia que fez errado, ele cumpriu a pena dele. E isso tudo forçou ele a ter uma modificação. E ele sabe que o perdão está só em Jesus. Ele veio. É o caminho. Ele precisava dar. Mas eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, pastor. Porque eu venho de uma família nobre. Eu sempre fui rico. E meu pai sempre me educou para ser o melhor. Para me comportar como um nobre. Entrei em Oxford, fiz direito, fui o melhor aluno. Não me contentei com isso. Me tornei juiz e sou um dos melhores juízes da Inglaterra, do Suprema Corte. Eu tenho orgulho disso. E esse orgulho hoje foi quebrado. Quando eu estava lá no banco, depois da mensagem que o senhor fez, e eu vi aquele homem ajoelhado, rapidamente eu pensei: no que eu sou melhor do que ele? Nada. Nasci num outro berço, tenho mais conhecimento, mais preparo, mas eu não sou nada melhor. E eu preciso exatamente do mesmo perdão. E é por isso que eu estou aliviado, pastor. E é por isso que eu estou dizendo: que maravilhosa é a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. E ela transforma o que na Bíblia a gente chama de metanoia. Ela transforma o ser humano numa outra pessoa. Você já recebeu a graça de Deus? Você é de fato cristão? Se você é, então o texto que acabamos de ler de Paulo aos Colossenses é para você, é para mim. Paulo diz lá no versículo 2: pensai agora nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. No versículo 5 ele diz: fazei morrer essa nossa natureza terrena. Versículo 8: despojai-vos disso, ou seja, jogai fora, expulsai, tirai isso da vida de vocês. No versículo 9 ele diz: vos despistes do velho. O que é despir-se? É tirar a roupa. Diz: tire fora, jogue fora. E aí ele elenca um monte de coisa: ira, ciúme, inveja, egoísmo, avareza, maldade, raiva, ódio. Tire isso tudo fora. Isso faz parte do velho homem, daquela natureza carnal que a gente tenta se agarrar às coisas terrenas e terrenais e ter só para a gente engana e a gente mente e diz: isso acabou, vocês agora são cristãos, o Espírito Santo trabalhou em vocês. E no versículo 10 ele diz assim: vos revestistes do novo. Ou seja, vocês despiram, tiraram a roupa velha, presa ao pecado, e agora vocês receberam uma nova roupa, que é a roupa que Deus dá através de Jesus. E aí, essa roupa, ela contém fé, esperança, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, altruísmo. Essa roupa que Jesus nos dá quando mora em nós, ela nos dá a capacidade de nos importarmos com os outros, de ajudarmos os outros, de fazermos uma escuta quando alguém está precisando de um ouvido para desabafar.
nos dá a capacidade de aconselhar, não apenas criticar, recriminar, mas de aconselhar, de ajudar, de levantar quem está caído. Essa nova roupa que Jesus nos dá a capacidade de sabermos que somos uma família onde todos precisamos uns dos outros e temos a capacidade de nos ajudarmos mutuamente, porque o amor vem da fonte do amor que é Deus. É Ele quem nos faz família, é Ele quem nos transforma, é Ele quem coloca o juiz da Suprema Corte, um assaltante diante do altar para receber o mesmo perdão graciosamente. Para nós, o viver nesse mundo não é mais aquilo que Salomão constatou depois de já velhinho e ter visto e ouvido e tanta coisa, e o que ele diz lá em Eclesiastes, tudo é vaidade, correr atrás do vento, o que é vaidade? É ilusão, é um vazio, é algo inútil, fútil, que não leva a nada. Ele diz assim, eu vi que as pessoas trabalham, de repente morrem, tudo fica para quem? A pessoa não trabalhou, não vai saber usar, qual é o uso que vai fazer? Ele se adiantou que, e lá no versículo 24 e 25 ele diz assim, o importante é eu viver o dia que eu tenho, e então usufruir desse fruto do meu trabalho, comer, beber e me divertir com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com as pessoas que estão ali comigo, marcando presença e agradecendo. Ele diz assim, porque tudo vem da mão de Deus. As coisas ficam. Entretanto, muitas pessoas ainda se prendem à avareza, ao querer mais. E aí nós vamos para o texto do Evangelho de Lucas, Lucas 12, a partir do versículo 15, 13, onde um homem chega para Jesus e diz, mestre, ordena para o meu irmão para repartir a herança comigo. E Jesus diz, quem me colocou como juiz, como partilhador? Ele diz, cuidado com a avareza. Tente cuidado e guardar de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Avareza é ganância, é a vontade desenfreada de ter sempre, sempre mais. Aquele homem procurou Jesus não é para ouvir os ensinamentos de Jesus. Não era para buscar em Jesus o perdão dos pecados, o consolo e a mensagem da salvação. Procurou Jesus para receber bens. Assim como muita gente ainda procura Jesus apenas quando precisa passar um concurso, quer comprar um carro novo, quer comprar uma casa, diz, Senhor, me ajuda, eu quero sucesso, eu quero prosperidade, e acha que é para isso que Deus está aí. Deus pode tudo, Ele é todo poderoso, mas Ele tem algo muito mais importante a nos fazer. Uma transformação de vida que produz a salvação. É para isso que Jesus tem. Muitas pessoas ainda buscam Jesus pelos motivos errados. Apegar-se às coisas terrenas. Então Jesus conta a história daquele homem que teve uma grande produção e produziu muito mais do que ele esperava. E ele ficou todo contente, todo feliz. E então ele diz, agora sim vou destruir os meus celeiros velhos, porque eu não tenho nem onde guardar tanta coisa. Vou guardar tudo e eu vou comer, beber, me divertir, me aposentar. E Jesus diz, louco, isso é, sem juízo todo, esta noite te pedirão a tua alma e tudo que tu tens preparado para quem vai ficar. O problema não foi ele ter muita coisa, o problema foi a primeira pessoa do singular. Meus frutos, meus bens, meus celeiros. Em momento nenhum ele reconhece quem é o dono. Tudo é dele, tudo é obra dele, tudo é mérito dele. Em momento nenhum ele reconhece que Deus foi gracioso com ele. Então Jesus chama ele de louco, ele diz, porque a única coisa que realmente ele tem, que é a alma dele, vai para o inferno, porque ele não teve tempo para Deus aqui, não vai ter, não vai viver com Deus depois. Então Jesus termina dizendo,
Bem-aventurado é aquele que não é rico para o mundo, mas é rico para com Deus. Isso é, reconhece toda essa graciosidade de Deus, essa bondade de Deus. E vive essa gratidão todos os dias, como eu falei no início. Se eu ganhasse um carro novo de alguém, eu agradeceria todo dia. Então, se eu ganho muito mais do que um carro novo, eu ganho uma vida nova. É motivo de agradecer, de viver essa gratidão. E por que a gente não faz? Que nós tenhamos sempre a consciência de que tudo que temos, seja pouco ou seja muito, é presente da mão de Deus. A vida, Ele nos dá todo dia. E muitas vezes é preciso correr um risco para a gente notar isso. Mas a gente precisa notar e a gente precisa agradecer sempre de novo. E quando isso acontece, quando a gente vive essa gratidão, então a gente, de pulmões cheios, a gente vai cantar aquilo que o salmista 100 fala no Salmo 100, que acabamos de ouvir também. Vejam os imperativos que ele usa: celebrar, servir, sabei, entrai, rendei, bendizei. Ou seja, celebrai a Deus, vive uma vida de alegria, servir a Deus com alegria. Aí ele diz: entrai nas portas, sempre com alegria, dizendo que bom que eu estou na casa do Senhor, eu quero agradecer por mais uma semana de vida, por tudo que eu tenho. E aí, render-lhe graças, bendizei meu nome. Assim é a vida do cristão, daquela pessoa que reconhece tudo é presente da mão de Deus. E então, vivendo dessa maneira, sendo rico para com Deus, a gente também vai reconhecer como aquele juiz, como Deus é gracioso. E a gente vai estar preparado quando chegar a nossa hora para cantar aquilo que acabamos de cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando eu estiver aqui todos os dias, através dessa intimidade, da oração, do estar aqui em comunhão, da leitura bíblica, mas quando Tu me chamares, eu quero estar aqui perto, para todo sempre, no novo céu e na nova terra. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, reconhecendo a sua graça, o seu amor e nos fazendo graciosos para com todas as outras pessoas. Porque quando nós formos, nossos bens, nossa riqueza, nossos celeiros vão ficar, mas aquilo que nós significamos para as outras pessoas, levando amor, bondade, altruísmo, empatia, carinho, escuta, amizade, isso vai ficar. Amém.